Olá, bem-vindos ao nosso canal e hoje nós estaremos estudando a primeira lição do primeiro trimestre de 2020. Nesse trimestre, nós temos como tema a raça humana, a origem, a queda e a redenção, revista publicada pela Casas Publicadoras da Assembleia de Deus. Se você quiser participar dos nossos estudos bíblicos, toda sexta-feira às 21 horas, aqui em Minocamo, JMEAD Minocamo, se você procurar você acha, no Google ou em qualquer lugar, nós estaremos dando nossas aulas toda sexta-feira às 21 horas, ok? Então vamos logo para a nossa primeira lição. A nossa primeira lição tem como tema Adão, o primeiro homem. Então vamos estar estudando. Lição de número 1. Adão, o primeiro homem. Texto áureo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Gênesis 1, 26. A verdade prática. O homem não é um mero detalhe no universo. O ser humano é a obra-prima de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. E o objetivo geral desta lição é expor que o ser humano é a coroa da criação de Deus. Os objetivos da nossa lição são, primeiro, apresentar os conceitos básicos da doutrina bíblica do homem. O que a Bíblia diz sobre o homem? E quem somos diante de Deus? Depois, falarmos sobre a origem de tudo. Descrever a criação dos céus e da terra. Qual é a origem do universo? E o Big Bang? Evolucionismo ou criacionismo? E por fim, falar um pouco sobre a criação do ser humano. Apresentar a criação de Adão, o primeiro ser humano, e responder às perguntas tais como: qual é o propósito do ser humano aqui nesta terra? Então, para nós começarmos nessa lição, é muito importante nós estarmos lendo os primeiros capítulos de Gênesis, principalmente Gênesis 1, 2 e 3, para entendermos a origem do universo, a origem dos céus e da terra e de tudo como começou dos primeiros homens e também sobre a queda do homem. Então, se você quiser pausar o vídeo e ler os 3 primeiros capítulos, é muito importante. E nós vamos estar falando sobre um pouco de antropologia, que é o estudo dos homens, estudo sobre o homem. Nós estaremos falando durante esta lição, ok? Então vamos para o nosso primeiro tópico. Antropologia bíblica. Definição. A doutrina bíblica do homem é um ensino sistemático das verdades referentes ao ser humano, que encontramos nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Essa disciplina, centrada na Bíblia Sagrada, tem como objetivo estabelecer o lugar do homem na criação e no reino de Deus. Nós estaremos estudando a antropologia bíblica. A antropologia é a junção de duas palavras, antropos, que quer dizer ser humano, e logos, que quer dizer razão, discurso ou estudos. A antropologia vem do grego, de junção de duas palavras do grego, ok? E dentro da teologia sistemática, isto é chamado de antropologia bíblica, porque nós usamos a Bíblia para explicar o que é o homem e para que o homem e por que o homem foi criado. Só para nós definirmos um pouco melhor, quando eu estou falando homem, eu estou me referindo a toda a raça humana, ok? Os fundamentos. O principal fundamento da doutrina bíblica do homem encontra-se, obviamente, na Bíblia Sagrada, nossa única regra infalível de fé e prática. Então nós afirmamos que Deus é o Criador dos céus e da terra, assim como Gênesis 1 e 1 nos fala. Nós cremos que a Bíblia ela é nossa única regra de fé, que é infalível, porque ela é a palavra de Deus revelada para nós, seres humanos. Claro que nós usamos também livros, textos, além da Bíblia, para nos ajudar a entender melhor a Bíblia. Por exemplo, os credos apostólicos ou as declarações de fé das Assembleias de Deus, que é o nosso caso, que é a nossa confissão de fé. Se nós olharmos o que as declarações de fé das Assembleias de Deus diz sobre o homem, vamos estar lendo na página 77, diz assim: cremos e professamos e ensinamos que o homem é a criação de Deus. A palavra homem no relato da criação em Gênesis 1 e 2 é Adão,
que aparece depois como nome próprio do primeiro homem. O ser humano foi criado macho e fêmea. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Trata-se de um ser inteligente e que foi capaz de dar nomes aos animais, feito à semelhança de Deus. Os homens feitos à semelhança de Deus. Um pouco menor do que os anjos, coroados de honra e de glória, e dotado por Deus de livre-arbítrio, ou seja, com liberdade de escolher entre o bem e o mal. Podemos afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como homem, e que é considerada a coroa da criação. Adão é o primeiro homem, e dele Eva veio toda a geração dos seres humanos que vivem sobre a terra. Olha que lindo que o nosso texto das Assembleias de Deus nos diz, usando a Bíblia, claro, como referência, e explicando melhor para nós o que é o homem. E os objetivos desta lição, quais são? E por que nós devemos estudar a antropologia bíblica? Responder às grandes perguntas do ser humano. Quem eu sou? De onde eu vim? O que represento? Qual é a missão? E para onde eu vou? Claro que, pelo menos uma vez na vida, você já deve ter se perguntado quem eu sou? De onde eu vim? O que represento? Qual é a minha missão? E para onde eu vou? Estudar a antropologia bíblica, a doutrina bíblica do homem, ela é fundamental para responder a essas questões. B. Mostrar a dependência do homem em relação a Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. C. Levar o homem a reatar a sua comunhão com Deus através de Jesus Cristo, o homem perfeito. E por último, consolar-nos quanto ao nosso destino eterno, por meio do sacrifício de Jesus no Calvário, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Por isso é fundamental nós estarmos estudando a doutrina bíblica do homem para nos conhecer melhor e conhecer também ao Deus Criador dos céus e da terra. Ok? Vamos para o nosso segundo tópico, a criação dos céus e da terra. A criação dos céus e dos anjos. Vamos estar falando primeiro sobre a criação dos anjos. Dentro da teologia sistemática é chamada de angiologia, o estudo sobre os anjos. Os anjos, eles não são eternos, eles foram criados por Deus. É muito fundamental porque tem pessoas que acham que os anjos são eternos, mas os anjos, eles tiveram um começo, ok? Foram criados para ser eternos, mas eles tiveram um começo. O único ser eterno é Deus, que não teve nem começo e nunca terá fim. Deus é eterno, os anjos são criaturas criadas por Deus. Numa passagem que se refere aos anjos como o exército dos céus, Esdras diz: Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, e o exército dos céus te adora. Está escrito lá em Neemias, capítulo 9, versículo de número 6. Nós não temos como precisar a época exata em que os anjos foram criados por Deus, mas possivelmente isso se deu antes da criação da terra. Tudo leva a crer que eles já existiam antes da fundação da terra e da criação do homem. Vamos estar lá no Jó, capítulo de número 38, que nos diz o seguinte. Aqui, Jó estava tendo uma conversa com Deus e Deus responde a Jó. E Deus começa a falar sobre as grandezas da criação. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases sobre o que foram postas? E quem colocou a sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos, algumas traduções diz filhos de Deus, se regozijavam. Então nós podemos ver que os anjos contemplaram Deus criando a terra e o ser humano. Eles se alegravam juntamente com Deus. Deus a tudo criou com inigualável sabedoria. Sabiamente, o Pai Celeste, antes de formar o homem, criou a terra a fim de colocá-lo no planeta sustentável. A natureza revela claramente uma criação. Ela demonstra conhecimentos, sabedoria, planejamento, propósito, poder e glória e muitas características do Criador. A Bíblia revela quem é esse Criador. Podemos ver as leis da natureza, podemos ver os mares, o sol, tudo colocado no seu perfeito local. Deus, ele coloca e sustenta isto. Deus, ele criou um planeta sustentável para que o homem habitasse. Isto é um Criador que planeja
com detalhes, nos mínimos detalhes. Isso nós podemos ver quando nós contemplamos a natureza. Deus é o Criador dos céus e da terra e nós afirmamos isso. Se nós quisermos aprender um pouco mais, eu indico 2 livros simples que têm uma introdução básica sobre o criacionismo, que é A Igreja e o Criacionismo, publicado por Editora Fiel, de Adalto Lourenço, ou Criacionismo, Verdade ou Mito? Respostas para 27 questões sobre a criação, evolução e Bíblia, publicado pela CPAD. A criação de Adão, o primeiro ser humano. Vamos estar falando um pouco sobre o resumo de Gênesis 1, tá? O resumo da criação. No primeiro dia, Deus separa a luz da escuridão. No segundo dia, Deus separa as águas do céu. No terceiro dia, Deus separa a terra do mar e cria a vegetação. No quarto dia, Deus cria os luminares. No quinto dia, Deus cria os animais do mar e os pássaros. No sexto dia, Deus cria os animais da terra, as árvores frutíferas e depois, por último, Ele cria o ser humano. Tá? Então vamos estar olhando o que Gênesis 1, capítulo 1, versículo de número 26 nos diz. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui nós podemos ver a Santíssima Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, falando consigo mesmo. Aqui, façamos, para quem Deus estava dizendo, é aqui um plural majestoso. Deus estava falando consigo mesmo, de façamos o homem. Gênesis, capítulo de número 1, versículo 2, diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a terra. João, capítulo de número 1, versículo de número 1, diz que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E quem é essa palavra? Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. Ali nós podemos ver a Santíssima e Belíssima Trindade agindo. Então, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, Ele estava falando consigo mesmo. Claro que há outras pessoas que afirmam que Deus estava falando com os anjos, tem outras pessoas que afirmam que Deus estava falando com a natureza, mas nós podemos ver aqui a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós estaremos falando um pouco melhor sobre isso nas outras lições. Ok? E o que é a imagem e a semelhança de Deus? Primeiro vamos falar o que não é a imagem e semelhança de Deus. Ok? A imagem de Deus não é uma semelhança física. Joseph Smith, fundador dos Mormons, afirmou que Deus teria um corpo de carne e osso, e assim a imagem de Deus na humanidade incluiria seu corpo. Aqui nós podemos ver que ele estava totalmente equivocado, porque ele esqueceu de ler João, capítulo de número 4, versículo de número 24, que Jesus afirma que Deus é Espírito, e por isso ele não habita em lugares como o homem, não habita como o homem, não tem um corpo físico. Claro que a Bíblia, às vezes, ela afirma como o dedo de Deus, a mão de Deus, asas e penas, para mostrar o cuidado de Deus. Lembra que nós lemos versículos que Deus está com a sua mão. Não é que Deus tem mão. Isso é chamado de antropomorfismos, ok? Que é uma figura de linguagem para nós entendermos melhor a Deus. Tá? Deus ele não é uma imagem física. Deus não é um velhinho com barbas e nós adquirimos essa imagem e semelhança. Isso não é, ok? Vamos ver o segundo não é. Tá? A imagem de Deus não significa que somos pequenos deuses. Muitos interpretam Salmos de 82, 6, que diz, aqui é Deus dizendo, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. E eles afirmam que somos semideuses e isso é a imagem e semelhança de Deus. Eu já vi muitos pregadores afirmando que nós somos pequenos deuses, somos semideuses, mas eles estão tirando o texto ali do contexto, né? Tirando do contexto, pois o contexto de Salmos 82 diz que juízes representavam a Deus. Vamos estar lendo? Que diz assim no versículo 2 em diante. Até quando julgareis injustamente e demorareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente com o aflito e desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai da mão dos ímpios. Então, aqui eram juízes que estavam
fazendo a injustiça. E como eles eram representantes de Deus, Deus fala para eles, olha, vocês são deuses, vocês me representam, vocês são filhos do Altíssimo. Então vocês devem fazer o que é certo, fazer a justiça, porque eu sou um Deus de justiça, ok? Então, as pessoas que tiram do contexto um texto, eles estão cometendo um sério erro grave de interpretação. Olha, Gênesis, capítulo de número 3, quando a serpente chega para Eva e pergunta para Eva, e fala para Eva, no dia que vocês comerem deste fruto, sereis igual a Deus. Olha, nós não somos igual a Deus, nós somos criaturas, somos criados por Deus. Então até a serpente, ela pega um texto e faz uma hermenêutica, faz uma interpretação errada. Agora vamos falar o que é imagem e semelhança de Deus. O homem distingue-se das demais criaturas de Deus, porque foi criado de uma maneira singular. Apenas ao homem é dito que ele foi criado à imagem de Deus. E nas lições de número 3 e lições de número 4, nós estaremos estudando melhor o que é a imagem e semelhança de Deus. Mas para resumir, é que o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Ele tem capacidades e liderança natural, e ele tem a capacidade de se relacionar com Deus. Claro que após a queda, o homem se tornou impuro. A imagem de Deus ela não foi destruída, mas ela foi danificada, ela foi pervertida pelo pecado. Antes da queda, o homem era perfeito, puro, e nós representávamos a imagem de Deus perfeitamente. Hoje, pelo pecado, essa imagem de Deus está danificada. Tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Na próxima lição, a lição de número 2, nós estaremos estudando sobre a criação da mulher, a primeira mulher, Eva. E isso é muito fundamental, ok? Então, na próxima lição, estaremos tratando melhor sobre esse assunto. Tópico 3 da parte 2 diz: Deus cria Adão, o primeiro ser humano. Por acreditarmos piamente na literalidade do Gênesis, professamos que o ser humano é o resultado de um ato criativo de Deus, e não de um longo e fantasioso processo evolutivo, como ensinam os evolucionistas. Tudo quanto existe, inclusive ao homem, veio a existir como resultado de uma ordem expressa do Todo-Poderoso. O criacionismo bíblico é incompatível com o evolucionismo. Então nós acreditamos na literalidade de Gênesis. Ao contrário dos animais, o homem foi criado diretamente, pessoalmente por Deus, para que refletisse a glória divina. Deus nos chamou à vida com faculdades necessárias tanto para termos comunhão com Ele, quanto para nos relacionarmos com Ele. E qual é a missão e a tarefa do ser humano? Vamos estar tentando responder no último tópico. Tá? Primeiro é glorificar a Deus. Deus não precisava criar o homem, mas nos criou para a sua própria glória. Deus não nos criou porque se sentia sozinho, nem porque necessitava, mas somente para a sua glória. Tá? A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Eu os formei. Sim, eu os fiz. Tudo que nós somos e tudo que nós somos feitos, e para que nós somos feitos? Para a glória de Deus. Olha aqui 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 31, vai nos dizer: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas, depois do pecado, o homem começa a adorar a criatura em lugar do Criador. E trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Olha, quando o pecado entra na nossa vida, nós deixamos de adorar ao Criador e começamos a adorar as criaturas. Invertemos o papel. Outra coisa que Deus nos deu como uma ordem foi de propagar a espécie. Ele vai ordenar para Adão e para Eva que eles se multiplicassem sobre a terra.
Tá? Multiplicar a raça humana era uma obrigação para Adão e Eva. E ali nós podemos ver a instituição da primeira família. A família genuína bíblica, ela é formada por heterossexuais, homem e mulher, monogâmica e indissolúvel. Se casou, que o homem não separe, que não haja separação. O divórcio não é plano de Deus. Algumas considerações que eu quero fazer e aqueles casais que não possuem filhos? Será que eles estão descumprindo uma ordem de Deus, uma mensagem de Deus? Tá. Ser fecundo e se multiplicar fosse um comando expresso para todos os casais terem filho, então nos depararemos com o problema da infertilidade. Embora a Bíblia diga que as crianças são uma bênção do Senhor, em nenhum lugar nas Escrituras a infertilidade é condenada como pecado. Podemos ter vidas que são agradáveis a Deus e dão-lhe glória, quer tenhamos filhos ou não. Jesus, o apóstolo Paulo, eles não tiveram filhos e nem se casaram. Podemos ser espiritualmente frutíferos e multiplicar como cidadãos e multiplicar os cidadãos do reino de Deus, quando obedecemos ao mandamento de Jesus, que é ide por todo o mundo e fazei discípulos em todas as nações. Então, ser um casal que não tem filhos, ele pode multiplicar-se como? Evangelizando, pregando a palavra do Senhor e ganhando filhos espirituais para o reino de Deus. E por último, governar e administrar o planeta Terra. Deus, no começo, ele colocou Adão e Eva para que governassem o mundo, governassem o planeta Terra. Devemos considerar que a humanidade recebeu a tarefa e a bênção de representar Deus neste mundo. Por isso, somos os cuidadores, administradores e governadores deste planeta. Deus ele nos fez para glorificar o seu nome. Deus ele nos fez para propagar a nossa espécie, seja com filhos físicos ou filhos espirituais. Deus também nos chamou para governar e cuidar do planeta que Deus ele nos deu. Ok? Isso é a primeira lição, um resumo da nossa primeira lição. Tá? E a conclusão? O que é o homem? Antes de tudo, o ser humano é obra-prima de Deus. Fomos chamados à existência para glorificar o seu grande e tremendo nome. Nós fomos criados para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E se você quiser estudar conosco pessoalmente, toda sexta-feira às 21 horas, aqui na Igreja JMA de Minocamo, teremos o nosso estudo. Deus abençoe sua vida e saiba que você foi criado para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e Criador dos céus e da terra. Você tem um propósito, saiba disso. Deus abençoe. Até a próxima lição.